Nesse vídeo vamos te mostrar os 13 Cavaleiros de Ouro da saga canônica de Sanseiya, chamada Next Dimension, criada pelo próprio Kurumada. Sim, são 13 Cavaleiros de Ouro, a gente vai explicar. Vamos ranquear os Cavaleiros por nível de poder e outros critérios também que nós já vamos falar. E também vamos contar um pouco, né, do que é o Next Dimension, né, para você também que tá chegando agora não ficar perdido no meio do vídeo, né? Eu sou meio leiga, né? Não, às vezes nunca assistiu, aqui, né? Então... Acho legal o nome, quero saber o que é isso. Então se nunca assistiu, fica tranquilo, tá bom? Se você já conhece também, nós vamos recapitular, né? Então é bom para você também. Brevemente aqui, tá? Brevemente. Exato. Vamos se estender tanto também, porque a gente gosta mesmo é do rank, né, Jay? Exatamente, cara. Chama o rank pra nós aí. O rank! Bom, os critérios usados nessa lista são, né, o nível de poder, né, cara? Sim. Vamos considerar o poder somatório do cosmo, velocidade, bem como resistência e o quão bom é a armadura de ouro do santo, beleza? Tá bom. Beleza. Então, poder, né? Exatamente, cara. Okay. E também as armas que eles possam conter, né, cara? Como sim, o Fiu, também... que eu vou falar, e o nosso Doku bonitão. Sim, que tem as armas também que aumenta o poder, né? Querendo ou não, aumenta o poder, né? Cara. Então, depois do poder e cosmo, né? O que mais marca nos combates, né? São as técnicas especiais também. Exato. E vai ser critério também. Então, as que são realmente poderosas são bem mais comuns aqui em Next Dimension do que nos outros mangás shonen, né? Exatamente. Bom, a habilidade, né, cara? Que é a soma das qualidades naturais do guerreiro, como força física, agilidade, esperteza e por aí vai. Sim. E é claro que vamos considerar aqui os feitos de cada um dos personagens no mangá. Sim, tem que contar, né, mano? Isso vai pesar também pra lista, com toda certeza. Afinal, o que sabemos canonicamente sobre cada um? Então, pega a sua cadeira. Garanta o seu lugar aqui na tábua e bora pro vídeo. Go. Olá, Irmandade, eu sou o Jay e antes de irmos para a lista, né, como prometido, vamos a uma breve recapitulação. Eu falei errado ainda. Vamos recapitular, né, cara? Vamos lembrar. Next Dimension, errei de novo. Next Dimension, tá difícil, vai lá. Vai lá, Lanzoca. Tá gasopando da partida aqui, né? Next Dimension, né? Vamos relembrar um pouco do Next Dimension, né, cara? Que é a continuação direta de Sanseiya clássica, né, mano? Exato. Eu sou o Rafa e mesmo que você já saiba, né? Não engasopa, não. Passa o negócio aqui, cara. Mesmo que você já saiba a história e tudo mais, vale relembrar que os Cavaleiros de Ouro do século XVIII, nessa dimensão, são diferentes dos Cavaleiros de Lost Canvas, tá bom? Exatamente. Então, assim, o pessoal pode confundir aí nas datas e tudo mais, né? Que se passa na mesma data ali, né? Porque passa no mesmo período, tá ligado? Vamos dizer. Então, só pra explicar aqui, Lost Canvas é uma história spin-off de Cavaleiros do Zodíaco, que se passa no mesmo período. Vamos falar pro dia de hoje, seria como se fosse em outra dimensão. Uma história não paralela. Saga, mas tipo, entendeu o que eu quis dizer? Bom, os Cavaleiros Next Dimension aqui são canônicos, né? Sendo os antepassados verdadeiros dos Cavaleiros de Ouro clássico, né? Onde Saori viaja no tempo, né, para destruir a espada de Hades e salvar a vida de Seiya de Pegasus, né, que foi atingido pela lâmina do deus do submundo na última Guerra Santa. Sim. No rolê, a Saori descobre que a sua intervenção no passado libertou o terrível 13º Cavaleiro de Ouro, né, cara? Sim. Causando um verdadeiro colapso no espaço-tempo, que pode destruir tudo, né? É tanta treta que os Cavaleiros de Bronze precisam lutar contra os Cavaleiros de Ouro do passado, enquanto o Grande Mestre tenta eliminar Saori no futuro, né, cara? E o Olimpo, né, que era a morte de Seiya, né, cara? Então, pra você ver quanta coisa tem no Next Dimension. Acontecendo ao mesmo tempo, né, pois cara? É viagem no tempo, é treta, bicho que acorda, espada que não devia estar ali. Tem meinha. Tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem meinha. Mas como assim, né? Vocês não falaram que o Next Dimension é a continuação direta da série clássica? Sim, também. Sim. Né? Ele conta duas histórias. Duas, né? Assim fica 4, né? Tonto. Duas histórias, né? Também. A Guerra Santa contra o Hades, de 1743, e a continuação da série clássica também. Exatamente, cara. O mangá foca na Guerra Santa do século XVIII, né? Onde Doku e o Shion, né, recém-promovidos a Cavaleiro de Ouro, né, e o antigo Cavaleiro de Pegasus, né, Tema, enfrentam um exército de Hades. Além disso, né, a história continua após a saga de Hades da obra original, né, com a Saori Kid buscando uma ajuda do deus Cronos para poder voltar no tempo e salvar o Seiya de Pegasus, né, da maldição de Hades, destruindo a espada de Hades, né, que está cravada no seu peito, com a ajuda de Shun de Andrômeda.
Beleza, espero que tenha ficado mais claro aqui, né, o que é Next Dimension, então bora pra lista lá, chega de enrolação, né? Começando com Xion de Ares, né? O Xion tá longe de ser aquele cavaleiro que a gente conhece no clássico, né? Quando o Next Dimension começa, o Xion acabou de ser promovido, Cavaleiro de Ouro. Recruta de ouro. Treine da galera. Treine de ouro, né? Total, né? Isso acontece quando, ao perceber que a Guerra Santa se aproxima, né, e o Hades estava prestes ali a voltar à Terra, o Grande Mestre decide então convocar o Doku e o Xion como trainee, né, para suas patentes ali, né, e para aumentar a patente, né, e fortalecer o exército de Atena. Então eles viram de ouro, né, ou seja, aí ele ainda nem estava pronto para ser Cavaleiro de Ouro, né. Mas ele força essa subida de patente para poder ter mais força. Exato. Força braçal pra poder fazer a parada. Esse que é o lance que eu queria, tá ligado? Mas mão de obra no rolê, tá ligado? Bom, o Xion é brabo, né, cara, na série clássica, não tem o que falar, né, cara? Mas o Next Dimension, ele não fez nada de relevante e impressionante, né? Não. Foi igual o Lost Canvas, né? É a mesma coisa. Bom, foi surpreendido por um cavaleiro de patente mais baixa e apanhou do Ox, né, cara? Levou um cacete do Suicune, cara, e foi ignorado pelo Ikki de Fênix, então, cara. E se não bastasse tudo isso, ainda foi ameaçado por uma cobra. Então, né? Desfeitos. Ele tem a Revolução Estelar, ele tem a Muralha de Cristal, aí, só que ainda não muito desenvolvida. Mas ele é muito forte, né? Vamos lá, ele tem muito potencial. Ele vai ser o Grande Mestre e tudo mais, só aquele rolê, né? Porém, ainda tá bem longe do que ele vai se tornar. Se formos pontuar aqui os critérios dele, a gente vai fazer isso com cada um, tá? Dando notas aqui de 0 a 10. Boa. Tá bom? Ficaria assim, o poder, 5. Ele ainda tá aprendendo, né? Acabou de virar ouro e tal, então 5. Técnicas especiais, 8, porque as técnicas é meio que salva ele ali, né? Então, mas elas ainda não são perfeitas. E habilidade, 6. Então, Xion de Ares, 19 pontinhos aí, 13º lugar na lista. Show de bola, cara. Agora partindo para o nosso 12º lugar. Começou agora, né? Os dois cavaleiros. O Doku de Libra, cara. E aqui começa aquela dor no coração, né, cara? Porque todo mundo esperava, né? Mas, né, no passado, futuro do Mestre Ancião, né, cara? Que virá se tornar o Mestre Ancião, né? Exatamente. O passado cara. dele. Mas ele também não mostrou grande coisa, né, cara? Acho que porque também é o foco, né, cara? Mostrar os outros cavaleiros. Sim. Foi surpreendido pelo Ox também, né? E pelo Iso, né? Teve dificuldades contra o Suikyu, mas este já estando, né, desgastado. E ainda perdeu pro Shiryu, cara, de bronze. Exato. Mesmo depois de obter o poder necessário para se tornar um Cavaleiro de Ouro completo, cara. Ou seja, não tem muito argumento, né, para ele poder subir mais no ranking aqui. Aqui, por enquanto, não, né? Exato. Situação semelhante à do Xion, né, mano? Também recentemente promovido a Cavaleiro de Ouro, derrotou o Suikyu de Garuda, ok. Mas em condições desfavoráveis pro Suikyu, né? Tinha tomado um pau já, né? Então, gastado um pouco a bateria, né, que o cara tem 18 anos, né, mano? Trainee do rolê. Precoce, né, cara? Estagiário. Vamos lá. Poder 6,5, técnica 5, né, cara? Habilidade 8. Então o Doku de Libra pega uns 19,5 pontos aqui, tá ligado? Fica em 12º lugar. Beleza, então bora subir um degrau aí e vem quem tá na 11ª posição. Go. Ox de Touro. Ox. E assim, Touro. como o Xion e o Doku, ele até parecia ser forte, mas foi derrotado rápido demais aqui. Né? Lembra que a gente falou que conta, né, as coisas feitas no anime? Então, no anime não, no caso no mangá. Exato, né? Sim. O cara foi dito como capaz de matar o Suikyu e se tivesse levado o combate a sério. Mas aí caímos naquelas afirmações do Kurumada, que nunca vem como provas concretas, né? Então, no final das contas, ele caiu para uma técnica que nem era o mais forte do Suikyu. Então, né, tá explicado porque ele tá tão baixo aqui no ranking, infelizmente, né? Triste, cara, triste. Eu gosto, meu signo de Touro. É seu signo, né? Com certeza. Diferente do... Eu gosto pra caralho do Touro. Lost Canvas, tá ligado? Daí já é diferente. Tá ligado? Então... Bom, ele é forte, mas considerado imprudente, né? Por não usar 100% do seu poder na luta contra o Garuda. E por perder sem utilizar seu golpe mais forte, né, cara? Como já dissemos, né? Feitos no mangá contam muito para a lista. Sim. Poder 8. Ele é muito poderoso, Com né? certeza. Técnicas especiais 7, tá? Tem um grande chifre, por exemplo. Exatamente. Top. Mas habilidade 5. O cara não usa, né? Então, pô, é o que é, né? É o que peca no Ox, né? Tem um canhão, mas não quero tirar. Então, né? Eu pego o canhão, eu sempre bater com o canhão no cara e ele dá um tiro, tá ligado? É tipo isso. O Ox de Touro, então, 20 pontos, tá bom? 11ª posição. Exatamente.
Já o nosso 10º lugar vai para a Izou, né, de Capricórnio, Sim. cara. Esse tem um visual maneiro e é um estilo de luta inspirado nos Sarumais, né, cara? Sarumais? Foi de propósito. Mas na prática, ainda não mostrou muito, né, cara? Ele puniu o Xion e o Doku, mas fora isso, só matou umas cobras e deu, né, alguns ferimentos ali no Yoga, cara. Era muito relevante. Mas nada realmente impressionante. Então, por enquanto, ele fica, né, por aqui. Poder 8, técnicas especiais 7, né, Excalibur, né, cara? Habilidade 6 e Zil de Capricórnio 21. Isso. Né? Beleza. Agora bora falar de um cavaleiro que surpreendeu, cara. A 9ª posição vai pro Cardinale de Peixes. Esse cara me lembrou os grandes caçadores vikings, tá ligado? Nunca desistindo ali, né, de sua presa e sempre procurando uma alternativa de ataque. Ele enfrentou o Shijima, cara. Shijima. Virgem, né? Shijima! É japonês. E usou todas as técnicas possíveis, né? Mas só foi realmente perigoso depois que a sua rosa branca lhe fez efeito. No fim, foi descartado no meio ali, do nada, pelo Kurumada, né? Bom, temendo o destino que guarda todos os cavaleiros após a morte, né? O Cardinale traiu o santuário e se aliou a Ares, né? Para assegurar um pós-vida, livre de terror do inferno. Então, sim. O poder dele, 8, técnicas especiais 7, habilidade 7,5. Cardinale de Peixes, 22,5. Certo. Subindo mais um pouco, na 8ª posição, agora temos Kaiser de Leão, né, cara? Ele é basicamente uma cópia do Aiolia, do clássico. Só que sem carisma nenhum, né, cara? Ele tem um leão de estimação, né? Sim. Quem não? Nunca quis ter, né? Que faz praticamente tudo o trabalho por ele. Quando precisou lutar, teve a sua técnica repelida por um cavaleiro de bronze, já, né, meio detonado. Então, né, cara, sem muitos méritos aqui. Poder 8, técnicas especiais 9, habilidade 8, Kaiser de Leão, 24 pontos, né, cara? 8ª posição aí. Isso. Agora, em 7º lugar, né, temos o Death Toll de Câncer, cara. Esse cara é foda, né? Ou o Contador da Morte aí de Câncer. Esse cara é uma das figuras mais bizarras e imprevisíveis do Next Dimension, né, já falei. Total, cara. Os cavaleiros de Câncer sempre são um destaque, sim, né, sim. cara? Diferente dos cavaleiros de Câncer anteriores, né, cara, ele tem um senso de humor estranho, né, cara? Um estilo de luta bem peculiar. Apesar disso, Death Toll provou ser um oponente formidável, usando o Sekishiki, né, cara? Sekishiki. De maneiras bem inovadoras. Ele chegou a enganar e capturar o Seikiko, né, cara? Seikyo, temporariamente. Além de demonstrar uma resistência absurda. Sim, ele pode parecer um palhaço ali, mas tem feitos impressionantes. Sua inteligência em combate e seu cosmo ali elevam bastante o seu nível. Por isso, ele fica com o poder 8, técnicas especiais 9, tá? E habilidades 8, totalizando ali o Death Toll de Câncer, uma soma de 25 pontos e ficando na 7ª posição da lista. Exatamente. E subindo um pouquinho na colocação, temos em 6º lugar Mystoria de Aquários, né, cara? Esse cara é um mistério até no nome, né, mano? Mysterious. Ele mostrou uma técnica nova pro clã do Aquário, né, cara? O Freezing Coffin Supremo, né, cara? Sim. Que é ainda mais forte do que a versão usada pelo Camus, né, e pelo Kresk. Além disso, ele é bem estratégico e mostrou um controle do cosmo impressionante. Ele conseguiu deter e congelar adversários poderosos ali com extrema facilidade. Além disso, o seu cosmo é descrito como sendo de um nível absurdo, assim, né? Então, os critérios dele ficam assim: poder 9, tá? O cara é forte, técnicas especiais tem que fazer, né, cara? Gelo, 9,5. É top. E habilidade 8, totalizando 26,5 pontos. Uma história de Aquário ocupa a 6ª colocação. Exatamente. Vamos agora mais um pouco para o top 5, né, cara? Top 5. Top 5 da TV brasileira, né? Top 5 da TV brasileira. Entrando nos cavaleiros que fizeram, né, diferença na história, Sim. cara. Em quinto lugar temos Escarlate de Escorpião. Esse cara trouxe de volta aquele conceito do assassino letal da Casa de Escorpião, né, cara? Sim. É implacável, mortal e extremamente habilidoso. Sua versão da agulha escarlate é ainda mais destrutiva e venenosa, cara. Sim, ele foi um dos poucos que realmente mostrou uma força sem sofrer grandes derrotas. Além disso, sua personalidade fria e calculista ali, né, fez dele um dos personagens mais temidos. E também um Pink Blinder, né, cara? Pink Blind, cara, frio e calculista. Aqui agora, daqui pra frente, vai ficar bem parecido os poderes, porque agora começou a entrar num nível absurdo, cara. Poder 9,5, técnicas especiais 9,5 e habilidade 9, tá? Somando 28 pontos, Scarlet de Escorpião fica na 5ª colocação. Exato.
Agora entramos no verdadeiro panteão dos deuses do santuário, né, cara? Sim. Em quarto lugar temos Gestal, né, de Sagitário. Esse cara é um verdadeiro monstro, cara. E a sua armadura de Sagitário, né, tem um design incrível. Mas demais, né? Tira na primeira versão, né? O resto Parecia um lutador coliseu grego, tá ligado? Tudo mais. Faz parte, gladiador, gladiador, assim, né? obrigado. É isso que eu gladiador, sim. Gladiador, né? Mas assim é muito mais louco, Muito mais né, louco, cara? muito mais louco, O centauro e né? tal. Exatamente, cara. Bom, ele é um dos cavaleiros mais respeitados e tem feitos impressionantes dentro da trama, inclusive sendo um dos mais leais a Athena, né, cara? Sim, ele mostrou poder suficiente para ser considerado um dos mais fortes da geração, sendo seu domínio sobre o arco ali do Sagitário e sua velocidade absurda fazem dele um inimigo praticamente invencível, cara. Falando na moral aqui, o Gestalt era leal a Athena, só que ele era muito grato ao Odisseu também, que ressuscitou o cavalo dele. Tem essa história aí, dentro do próprio corpo, inclusive, é meio bizarro, né, centauro, né? Então, assim, achavam ele o mais sinistro ali que tinha. Então, depois de umas tretas lá, e ler um testamento, ele sacou que essa Ori era Athena mesmo e voltou pro lado certo. Então, é super forte, quase matou o Yoga. Mandava bem ilusionismo, ganhando geral lá com a parada do centauro, tá ligado? No passado, ele fez um trato com o Odisseu, né? Ele ia treinar para ser o mais forte, né, se ele trouxesse a Tânia de volta. Anos depois, o cosmo dele era tão forte que a galera achava que ele era quase divino, comparava ele com Deus, sem semideus, né? No fim das contas, o cara é brabo. Critérios dele são poder 9,5, técnica 9,5 e habilidade 9,5. Brutão, né, mano? Total, Gestalt de Sagitário, brabo, né? Soma 28,5 pontos e fica na quarta colocação. Exatamente. Agora, nosso top 3. Agora né? os apelão. Esses são os verdadeiros titãs do Neck Dimension, né, cara? Em terceiro lugar temos o Shijima de Virgem, cara. Certo. Esse cara é praticamente um semideus dentro da história. Todos Os virgens são. os virgens são, né, cara? Ele tem um domínio absurdo do cosmo. Você não compara diretamente ao Shaka de Virgem, Olha considerado isso, né? o homem mais próximo de Deus, né? Exato. Sim, o Shijima foi capaz de resistir a ataques de inimigos poderosos e até desafiar a lógica com as suas técnicas, né? Ele é um dos cavaleiros mais sábios e estrategistas, além de ter, né, um controle absurdo sobre a sua energia. Por isso, sua pontuação fica assim, então. Poder 10, técnicas especiais 10, não tem o que falar, é 10 a 10, cara. E habilidade 9,5. Perfeito. Totalizando, então, 29,5 pontos e garantindo o terceiro lugar. É, cara. Agora pro, né? Cavaleiro de medalha de prata aqui, né? Cavaleiro de ouro, medalha de prata. Em segundo lugar, temos ninguém menos que Caim de Gêmeos, cara. Né? Esse cara, sem dúvidas, é um dos cavaleiros mais fortes da história de Saint Seiya. Cara. Seu poder está em um nível absurdo. Ele domina golpes, destruição massiva. E tem uma dualidade interessante com seu irmão Abel, né? Exato, exatamente. O Caim demonstrou habilidades ali comparáveis à do Saga, mano. Mas com um cosmo ainda mais poderoso. Então, imagina, né? Sua luta contra os outros cavaleiros mostrou que o cara é um monstro ali, né? E não tem muita conversa não, na verdade, né? Então, seus critérios vai ficar assim. Poder 10, técnica 10, habilidade 10, cara. É 10, 10, 10, é o único aqui dos 12, né? Totalizando 30 pontos e ocupando a segunda posição. Porque existe um 13º cavaleiro em Next Dimension, né? Mas é o primeiro entre os 12 aqui, seria o Caim, tá? Não o Abel, tá bom? Porque se a gente fosse colocar, né, o Abel, né? Pelo que foi apresentado, o Abel ele não teria 30 pontos, tá? Mas como é de Gêmeos, né, tem aquela história, né, deles serem praticamente a mesma pessoa, né, o mesmo cavaleiro. Então tá aqui em segundo na lista também, os dois juntos. Ele é tipo o Saga e o Canon, né? Exatamente, cara. Mas quem fica no topo, Rafa? Fala pra Quem nós fica no aí, topo, né, né? cara? Tá implícito, Quem é né? o mais forte de todos os cavaleiros de ouro de Next Dimension, cara? A resposta é simples, né? Nós já falamos aqui, é o 13º cavaleiro. O Odisseu de Serpentário, né, cara? O Odisseu de Ofiuco, também conhecido. Esse cara é uma entidade à parte, cara. Ele não é só um cavaleiro de ouro, mas também é um curandeiro divino e praticamente um ser celestial. Sim. Odisseu demonstrou feitos absurdos, como manipular a vida e a morte, reviver cavaleiros, enfrentar deuses e distorcer a própria realidade, né, mano? Ele é simplesmente um nível acima de todos os outros. Então, não tem nem discussão, né? Critérios dele aqui é poder 11, técnica 11, habilidade 11. Soma 33 pontos. Pra garantir o primeiro lugar. Acima, para garantir o primeiro lugar absoluto aqui, né? Nós vamos fazer um vídeo, tá? Falando só dele, mas passando brevemente aqui, para quem não conhece, né? No mangá Next Dimension, vemos a introdução do 13º signo do Zodíaco, né? O Serpentário, ou o Fiuco.
né? A lenda nos diz que em uma era mitológica havia 13 casas do Zodíaco no Santuário de Atena. Entre a casa de Escorpião e a casa de Sagitário existia a casa de Serpentário. O seu guardião era um cavaleiro benevolente, o mais sábio ali, heróico, dentre os 13 Cavaleiros de Ouro. Ele era capaz de curar os feridos das suas doenças, porém, ele teve a arrogância ali de querer ser um deus, tá ligado? Provocando a ira dos mesmos e sendo expulso do santuário, onde todos os vestígios da sua existência foram apagados. Sabe-se que seu nome é Odisseu e ele seria a reencarnação de Asclépio, cara, o deus da medicina e da cura. O 13º Cavaleiro de Ouro das eras mitológicas. No momento que o seu retorno se tornou iminente, abalos estranhos começaram a acontecer no santuário. Fato que foi possível ser sentido, inclusive, no presente, né, cara? Pela Amazônia China de cobra, então, cara. Pra você ter Você vê noção, como né? foi abalada a parada. Com o decorrer da história, um estrondo grande foi sentido no santuário. Nisso, surgiu um grande buraco entre as casas de Escorpião e Sagitário. Ao cair nesse buraco, acaba acontecendo uma distorção no espaço-tempo. Conforme pudermos ver, né, com o Shiryu, que se viu morrendo bem velho, né? E Tema, que se viu muito tempo perdido na obscuridade. Sim. Serpentes emissárias começam a surgir aos montes do santuário também. Uma delas, chamada Samael, mordeu a Saori e anunciou que apenas Odisseu, que irá ressurgir em breve, poderia curá-la. E é isso, Irmandade. Essa foi a nossa lista definitiva dos Cavaleiros de Ouro de Next Dimension, né, cara? ND. O mais fraco ao mais forte. Concorda com a nossa análise? Concorda ou Deixa sem aí corda? nos comentários a sua opinião, né? Tá varrendo aí piadocas, né, cara? Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o que mesmo? O Já sininho, esqueci. sininho, cara, pra deixa nós. seu like, compartilha aí com quem é nerdola e curte CDZ, tá bom? Também. é fã dos Cavaleiros do Exatamente, Zodíaco. cara. Um beijo no seu coração. Um beijo na alma. E até a próxima. Até a próxima, irmandade.